Ok, meus amigos, dando continuidade à resolução de exercícios falando de geometria espacial, hoje nós vamos estudar cilindro. Cilindro é o assunto mais simples de geometria espacial. O cilindro, essa coisinha aqui redonda, é como se eu imaginasse um círculo, imaginasse um círculo e movimentasse esse círculo no espaço. Então a figura gerada, que é essa daqui, isso aqui nós chamamos de cilindro. Então, isso aqui é a altura do cilindro, é a distância entre as duas bases. G é a geratriz e alfa é o plano da base. E o eixo do cilindro é esse que passa no centro do cilindro. No cilindro reto, o cilindro reto é aquele, senhores, o cilindro reto, aqui, só para ter uma ideia, o cilindro reto é aquele em que a geratriz é igual à altura. Esse aqui a gente chama de cilindro reto. E R é o raio da base. Esse R grande é o raio da base. Cilindro de revolução ou simplesmente cilindro reto. Esse cilindro de revolução é como se eu tivesse um retângulo e girasse ele. Girasse ele. Então é chamado de cilindro de revolução. Aí você tem a geratriz é igual à altura. Você tem aqui o raio da base, certo? Bem simples, cilindro reto. As áreas do cilindro reto. As áreas. O que nós temos aqui? Nós temos um círculo. Lembre que essa parte inferior é um círculo. Então, a área da base é a área do círculo, que é πr2, área da base. A área lateral, o que é a área lateral? É como se você pegasse o cilindro, abrisse ele, é como se você pegasse o cilindro, abrisse ele e fizesse isso aqui. Abrisse o cilindro. E você tem, se você abrir o cilindro, você tem isso aqui, Se você abrir o cilindro, lógico, esses círculos são congruentes. Você tem o cilindro aberto. Aí o que você tem aqui? Você tem a área da base, que é um círculo. A área superior também é um círculo. Lembra, esses círculos são congruentes. Isso aqui é o cilindro aberto, ele planificado. O cilindro planificado. Então eu tenho aqui raios. Então eu tenho aqui raios. Tenho aqui a altura e aqui eu tenho 2πr, que é o comprimento da circunferência quando você abre o cilindro. Então você tem a área da base. A área da base de um cilindro é πr2. Você tem a área lateral, é a área desse retângulo, a lateral, que é 2πr, 2πrh. É o comprimento da circunferência vezes a altura. E a área total é 2 vezes a área da base, sem fórmula pronta, mais a área lateral. E o volume, que é mais simples ainda. Simplesmente é calcular a área da base e multiplicar pela sua altura. Aqui nós temos, certo? O que nós chamamos de volume. É a área da base. Mas eu sei, Pacífico, que a área da base é um círculo. Então é πr2h. πr2h. Isso aqui é o volume de um cilindro. Então você tem a área da base, a área lateral, a área total, fórmula pronta, e volume, que é a área da base vezes a sua altura. Mas o que seja um cilindro, meus amigos, equilátero. O que a gente chama de cilindro equilátero? É quando você corta esse cilindro,
você corta ele, certo? Então você corta esse cilindro. Quando você corta a secção meridiana, os que sejam secção meridiana. Secção meridiana é que você corta ele nesse sentido, e essa figura é um quadrado de lado. Secção meridiana trata-se de um quadrado de lado 2R, porque você tem aqui o diâmetro, então você tem esse lado 2R e a altura 2R. Então isso é chamado de cilindro equilátero, que a altura é igual ao diâmetro da base. A secção meridiana é um quadrado. Não precisamos ir muito longe. O que nós temos que fazer agora? Isso é a teoria. Agora vamos para a prática. Vamos exercitar. Primeira questão diz assim: uma lata tem forma cilíndrica, com o diâmetro da base e a altura iguais a 10 centímetros. Do volume total, 4/5 é ocupado por leite em pó. Adotando o π igual a 3, essa é a condição dele. O volume do leite em pó em centímetros quadrados, em centímetros cúbicos, contido na lata é. Lembre, essa unidade está em centímetro e aquele que é centímetro cúbico. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um cilindro, certo? Então, nós temos aqui um cilindro. Então, nós temos aqui um cilindro. Vamos bem mais prático. Então, nós temos aqui um cilindro. Pronto, isso aqui é. Então, nós temos aqui um cilindro. Os elementos do cilindro são práticos. Tem raio. Então, aqui nós temos o raio e temos aqui a altura. Vamos às informações. Uma lata tem forma cilíndrica com o diâmetro da base e altura iguais a 10. Se a altura é igual a 10 e o diâmetro é igual a 10, é porque o raio é igual a 5. A unidade é centímetro. Então, ó, o volume do leite vai ser igual a 4/5 do volume do cilindro. Então, o volume do leite vai ser 4/5. O volume do cilindro é a área da base, que é πr2, vezes a sua altura. Então, o volume do leite vai ser 4/5. O π, ele disse que deve considerar 3, o raio 5, vai ficar 5 ao quadrado, vezes a altura, que é igual a 10. Simplificando um pouco, então o volume do leite vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 25 vezes 2. Então, o volume do leite, sem muita conta, não vou fazer 4 vezes 3, simplesmente vou fazer 2 vezes 25, dá 50. 50 vezes 4, dá 200, vezes 3, dá 600. 600 centímetros cúbicos. Então, isso aqui é o que o meu amigo está definindo como volume do leite. Então, o volume do leite, na realidade, é 600 centímetros cúbicos. 600 centímetros cúbicos. Então, o item correto está no item C de casa. Então, resposta correta é o item C de casa. Temos uma outra situação interessante, que diz assim, nessa questão de número 2. Preparou-se,
Ó, preparou-se uma gelatina que foi colocada ainda em estado líquido em recipientes, como mostra a figura abaixo. Você tem aqui, esse recipiente é um cilindro, então você colocou a gelatina aqui, e esse trata-se de um prisma. Trata-se de um prisma. Você colocou gelatina, isso aqui trata de um prisma. As unidades, a altura que ficou a gelatina é 5 centímetros. A altura de 5 centímetros. O raio é 8? Não, esse é o diâmetro. O raio é 5. Aqui a altura é de 5 centímetros e as unidades são 6 centímetros, 6,4 centímetros e posso colocar aqui 5 centímetros. O volume dessa figura é simplesmente calcular a área da base e multiplicar pela altura. O volume dessa figura é o produto de suas dimensões. Sabendo que toda a quantidade de gelatina que foi preparada coube em 5 recipientes cilíndricos e em 2 recipientes da forma de paralelepípedo. Então, voltando, nesse aqui nós usamos 5 e nesse aqui nós só enchemos 2. Vamos repetir. 5 recipientes cilíndricos e 2 recipientes da forma paralelepípedo, como representado na figura acima. A quantidade preparada em litros, ele quer em litros. Usa o π como 3,14. Então, na realidade, o volume que nós temos que calcular, vai ser 5 vezes o volume de um cilindro, mais 2 vezes o volume de um prisma. O volume de um cilindro. O volume de um cilindro é a área da base, que é πr2, vezes a sua altura. O volume de um prisma é o produto de suas dimensões, que a gente chama de A, B e C. Então, aqui nós vamos usar 2, né? Então, vamos usar 2. E aqui nós vamos usar 5. Então, o volume, o π, que ele diz que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, cuidado, 8 é o diâmetro, então o raio é 4. Então, 4 ao quadrado, vezes a sua altura, que é igual a 5. O volume do prisma, produto de suas dimensões, é 6, que multiplica 6,4, que multiplica 5. Isso aqui nos dá 1.256, 1.256, e aqui nos dá 380, não, aqui é assim, peraí. Isso é 5 vezes o cilindro. Então, aqui nós temos, aqui esse valor é 5 vezes. Mas nós queremos só o valor de 1. 3,14 vezes 16 vezes 5. Nos dá 251,2. E esse rapazinho aqui é 6 vezes 6,4 vezes 5. Então, dá 192. Lembre, nós só calculamos o volume do cilindro e o volume do prisma.
Só que são 5 cilindros e 2 prismas. Então, são 5 cilindros. Então, o nosso volume são 5 vezes o volume do cilindro, mais 2 vezes o volume do prisma. Então, 5 vezes o volume do cilindro é 251,2. 251,2 mais 2 vezes o volume do prisma, certo? Que é 192. 192. Fazendo essas continhas, então nós temos aqui, vamos ter 384. Ora, 5 vezes 251,2, isso nos leva a 1.256. Pronto, isso aqui nos leva a 1.256. Se nós somarmos com 384, vai dar 1.640, olha a unidade, 1.640. A unidade que o nosso amigo usou nas medidas da figura são centímetros. Isso aqui é centímetro cúbico. Só que o nosso amigo está querendo saber em litros. Então, o que eu faço? Eu transformo isso aqui para decímetro cúbico. Dou um pulo envolvendo 3K decimais, que é ao cubo. Então, dá 1,64 decímetro cúbico, que, na realidade, 1,64 litros. 1,64 litros. Essa é a resposta correta. 1,64, ele quer a unidade em litros. Então, resposta correta, B de bola. Meu amigo, a unidade é importante. Você não precisa fazer a mudança no começo. Você pode fazer na hora que for necessário. Veja o que diz a terceira questão. Um reservatório de uma distribuidora de gás tem capacidade para 88,4 metros cúbicos do produto. Sabendo que o botijão usado nas cozinhas vem embalado em forma líquida, transformando-se em gás depois, e que cada botijão tem capacidade para 13 litros. A capacidade total do reservatório da distribuidora equivale a... Olha o que nós temos aqui, metros cúbicos, e aqui nós temos litros, metros cúbicos e litros. Então, nós temos aqui, na realidade, 13, o que? Decímetro cúbico. 13 litros é como se tivesse 13 decímetros cúbicos. Então, a unidade não está batendo. Aqui nós temos a unidade metros cúbicos e aqui nós temos a unidade decímetro cúbico. Ora, eu simplesmente vou pegar 88,4 e dividir por 13. Mas aqui, olha cá, isso aqui está em metros cúbicos, estou reforçando. Isso aqui está em decímetro cúbico, então não posso fazer essa unidade. Então, para transformar isso aqui, eu multiplico por 1000. Porque metro, decímetro, se eu multiplicar por 1000, agora a unidade está coerente. Então, eu vou ter agora 88.400 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa de litro, sobre 13 decímetros cúbicos.
Então, a unidade desaparece. 88.400 dividido por 3 dá 6.800. Essa é a quantidade. 6.800. É como se eu tivesse, ó, um reservatório de distribuidor de gás, tem capacidade para. Olha o que nós temos aqui na questão de número 4, que diz assim: para obter uma mistura de cor alaranjada, certo? Um pintor utiliza-se de uma lata grande em formato cilíndrico, cuja altura é de 30 centímetros, contendo tinta de cor amarela, e de uma lata pequena com tinta de cor vermelha, contendo 2/7 da capacidade da lata maior. A mistura é obtida combinando 2 porções de tinta amarela para cada porção de tinta vermelha. O pintor usa todo o conteúdo da lata menor para compor a mistura alaranjada. A quantidade de tinta amarela que restou na lata grande corresponde a uma altura aproximadamente de... Meu amigo, vamos imaginar isso aqui. Ó, vamos imaginar isso aqui. Deixa. Então, vamos imaginar isso aqui. Pronto. Então, eu tenho uma lata maior. E aqui nós temos a lata menor. Eu tenho uma lata maior e tenho aqui a lata menor. Vamos ver o que é que nós temos. Ele diz: para obter uma mistura de cor laranja, um pintor utilizou uma lata grande em formato cilíndrico cuja altura é de 30. Essa altura aqui é de 30 centímetros, contém tinta de cor amarela. Então aqui eu tenho uma cor amarela. E uma lata pequena de tinta de cor vermelha. Então aqui eu tenho a cor vermelha. Tinta amarela, cor vermelha, contendo 2/7 da capacidade da maior. Contendo 2/7 da capacidade da maior. O que quer dizer 2/7 da capacidade maior? É como se essa maior eu dividisse em 7 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui eu tenho 2 partes. Então, ó, é como se eu estivesse dividindo isso aqui em 7 partes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui uma cor amarela. Amarela é como se eu tivesse dividido em 7 partes. A melhor maneira é essa, 7 partes. E aqui, nós temos, ó, dividido em 2 partes. Então, 2/7 daquela capacidade. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que vem mais. De cor amarela, de uma lata, 3/7 da capacidade da lata. A mistura é obtida combinando 2 porções de tinta amarela. Ó, eu vou usar 2 tintas amarelas. Então, o que nós vamos jogar aqui dentro? Então, aqui dentro, nós vamos jogar 2 partes de amarela, certo? Ó, combina 2 partes de amarela, cada porção de vermelha. 2 de amarela e 1 de vermelha. Então, eu tenho que botar aqui dentro. Aí, o que cada porção de tinta amarela? O pintor usa todo o conteúdo da lata menor. Então, se ele joga aqui dentro, então ele jogou o quê? 2 partes. Se ele jogou aqui 2 partes de vermelha, então implica que eu vou jogar o quê? 4 partes de amarela. Ó, para cada parte de vermelha, você bota 2 de amarelo, ó. Uma de vermelho e 2 de amarelo. Se você bota 2 de vermelho, você tem o quê? 4 de amarelo. Ora, 4 de amarela implica o quê? Ó, 4 de amarelo é como se você tivesse tirado uma parte, ó, 2 partes
São 4 partes, ó. 2 partes, 3 partes e 4 partes. Então, você tirou 4 partes de amarela para jogar aqui, ó. 4 partes de amarela. E você usou aqui, ó, 2 partes de quem? De vermelho. 2 partes de vermelho. Aí, o que o amigo quer saber? Ele quer saber a quantidade de tinta amarela que restou na lata. Grande corresponde a uma altura aproximada. Meu amigo, ele quer saber quanto equivale essa alturazinha aqui. Certo? Ele quer saber quanto equivale essa alturazinha aqui. Beleza! Ora, então eu tenho, presta atenção, eu tenho aqui, é como se eu tivesse 30, ó, cada partezinha dessa é 30, dividido por quem? Por 7. 30 por 7. E você ficou com quem? Com, ó, 9 partes. Ó, com 3 partes. 1, 2, 3. Então, cada partezinha é 30 sobre 7. Você ficou com 3. Então, isso aqui dá 90 sobre 7. Se nós dividirmos 90 sobre 7, 90 dividido por 7, isso aqui nos dá 12,80, aproximadamente 86. 12,86. Qual é a unidade que o amigo está usando? Ó, com o laranja utilizar, tá aqui, ó, a unidade é centímetros. Então, 12,86 centímetros. Então, o item correto dessa questão é o item A de alegria. Vocês notaram? A simplicidade da questão, a questão mais de interpretação do que de cálculos. Repetindo, é como se eu tenho a vermelha, tem duas partes da vermelha, ó, uma parte da vermelha, ó, 2 de amarela, corresponde a uma vermelha. Então, quando você joga 2, ó, vermelha, é porque você jogou 4 amarela. Exercite. Isso faz a grande diferença. E até a próxima.